Há mais de 10 anos eu trabalho com a implantação de projetos na área de gestão de pessoas. E a gente aqui na Gomes de Matos é especialista em implantação de diversos projetos nos diversos subsistemas da gestão de pessoas, do RH. E ao longo de todo esse tempo, a gente foi mapeando, foi elencando os maiores erros na gestão de pessoas. E eu queria compartilhar com você os 5 maiores erros que a gente descobriu ao longo de todo esse tempo. Então, o primeiro deles: quando foi a última vez que você mediu o clima organizacional da tua empresa? Informações como o senso de pertencimento, a camaradagem, como as pessoas estão percebendo o ambiente que você está oferecendo, se existe ou não segurança psicológica, a percepção dos teus colaboradores sobre a liderança da empresa como um todo ou do setor em que eles estão inseridos. Essas são informações importantíssimas que afetam, positiva ou negativamente, a produtividade e o clima organizacional da empresa como um todo. Então, enquanto você não perguntar, enquanto você não medir isso e trabalhar em cima dessas informações, você não vai ter como saber por onde ir, aonde estão os pontos de melhoria da tua empresa, da gestão, da liderança como um todo. Faz quanto tempo que você aplicou a última pesquisa de clima organizacional na tua empresa? Faz 1 ano? Faz 6 meses? É comum que as empresas apliquem a pesquisa de ano em ano, ou a cada 2 anos, ou quando muito de 6 em 6 meses. Agora, é extremamente importante que a gente saiba, com o mínimo de tempo possível, como que os nossos colaboradores estão percebendo o ambiente que a gente está oferecendo, como eles estão percebendo a liderança da empresa como um todo ou do setor em que eles estão inseridos, como os colaboradores estão percebendo se está existindo ou não uma segurança psicológica, o senso de pertencimento, a camaradagem, o espírito de colaboração e equipe. São informações imprescindíveis que afetam positiva ou negativamente a produtividade e o clima organizacional da nossa organização, da nossa empresa. Então, se a gente faz essas pesquisas com 1 ano de diferença, a gente está deixando muito tempo entre o que a gente está ouvindo de informação e o que a gente está de fato entregando de ação, de correção, de plano de melhoria. Então, nós costumamos ter pesquisas extremamente extensas, com 50, 60, 70, 80 perguntas. Então, que tal se você começar a quebrar essas perguntas, essa pesquisa, em pesquisas menores? Se você fizer 10 perguntas num primeiro mês, coleta essas informações, analisa, trabalha em cima, escolhe 3 ações de melhoria para trabalhar aqueles resultados específicos. 40 dias depois, 30 dias depois, você aplica uma segunda pesquisa perguntando outras 10 questões e assim sucessivamente. Então você vai acabar tendo uma rotina de pesquisa mais constante na tua empresa, os colaboradores vão se acostumar a serem ouvidos, eles vão valorizar mais aquele momento em que eles vão poder falar sobre o que eles estão percebendo. Você vai conseguir atuar sobre um ponto específico por vez, isso vai te dar condições de fazer uma análise mais aprofundada, mais rica sobre aquele fato específico que você está pesquisando. Você vai conseguir ter uma qualidade melhor nas propostas de melhoria que você vai desenhar e elaborar e implantar, e os teus colaboradores vão de fato perceber que está acontecendo alguma coisa, que o que eles estão falando está sendo levado em consideração, está tendo relevância e está sendo de fato tratado na organização. Qual foi a última vez que você atualizou as descrições de cargo da tua empresa? Você tem descrições de cargo mapeadas e desenhadas e atualizadas, aderentes à estratégia do teu negócio e ao dinamismo da vida na tua organização? Muitas vezes as pessoas, os gestores, os líderes, os empresários reclamam que aquele colaborador não está seguindo o que ele esperava. E aí a gente pergunta, mas você já alinhou quais são as tuas expectativas em relação ao trabalho daquela pessoa? E a resposta que a gente tem é, não, mas isso é óbvio. Agora, o que pode parecer óbvio para a gente pode não ser para outra pessoa. Então, é extremamente importante que a gente tenha um documento que esteja atualizado, que esteja aderente à estratégia no negócio, que diga quais são as atribuições, quais são as responsabilidades, quais são as entregas que são esperadas desse colaborador.
Então, as nossas descrições de cargo, elas normalmente são compostas por atribuições, aquelas atividades que ele tem que fazer no dia a dia, competências técnicas, organizacionais, comportamentais. Agora, uma coisa interessante de você incluir na tua descrição de cargo são as principais entregas. O que são, de fato, as entregas esperadas daquele cargo, daquela função? Experimenta colocar isso na próxima vez que você atualizar as descrições de cargo e aí você vai poder linkar essas principais entregas com o planejamento estratégico que foi feito nesse ano na tua empresa. Vez que você mediu o desempenho dos seus colaboradores e deu um feedback objetivo em relação a isso. É muito comum a gente encontrar nas empresas avaliações de desempenho, processos de avaliação de desempenho que vão avaliar apenas o atendimento às competências comportamentais, técnicas, por vezes organizacionais daqueles colaboradores. Entretanto, quando a gente faz uma avaliação de desempenho focada apenas nas competências, na verdade a gente está fazendo uma avaliação de competências e não uma avaliação de desempenho. E aí é por isso que muitas vezes o processo de feedback é tão mal visto, porque ele acaba sendo muito subjetivo. E aí os gestores não conseguem dizer o que eles esperam daquele colaborador, como que eles esperam que ele melhore, porque tudo fica muito na ordem do subjetivo. Então, experimenta construir o próximo ciclo de avaliação de desempenho da tua organização, incluindo também uma parte da avaliação sobre as entregas, as atribuições e as responsabilidades que você colocou na última revisão de descrição de cargo que a gente estava comentando. Então, peça para, a partir de agora, o gestor avaliar no processo da avaliação de desempenho, não só as competências e a aderência daquele colaborador às competências, mas se aquele colaborador está de fato entregando aquelas entregas e cumprindo com aquelas responsabilidades que foram acordadas lá na descrição de cargo. E aí, a partir daí, você consegue ter um processo de feedback muito mais objetivo. E o feedback vai ser em cima dos indicadores de resultado que foram ou não atingidos, das entregas que foram ou não realizadas. E o processo começa a ser visto como muito mais objetivo e produtivo e construtivo na visão tanto dos líderes quanto dos próprios colaboradores. Você tem um plano de cargos, carreira e remuneração estruturado? Sempre que a gente fala de plano de cargos, carreira e remuneração ou plano de cargos e salários, a maioria das pessoas pensa e se concentra só na parte dos salários e da remuneração, não é verdade? E aí isso acaba gerando uma senhora expectativa em cima de todo mundo e às vezes são expectativas que a gente acaba não conseguindo lidar da melhor forma e aí isso gera todo um alvoroço, um burburinho em cima desse projeto que está sendo implantado. E aí o principal a se considerar quando a gente vai estruturar um plano desse é que a gente está focando no desenvolvimento das pessoas. Você sabia que 1/3 dos colaboradores considera que para se desenvolverem nas suas carreiras, para crescerem nas suas carreiras, eles precisam sair da empresa? Então, se você não tem um plano de cargos, carreira e remuneração, que dá as diretrizes de o que eu preciso fazer para crescer na minha carreira, para alcançar uma possível promoção vertical ou mesmo horizontal, se eu não trago essa clareza de critérios e qual parte da responsabilidade é da empresa e qual parte da responsabilidade é do colaborador, por fim, quando foi a última vez que você deixou claras as possibilidades de desenvolvimento para cada um dos teus colaboradores? Ah, mas a gente acabou de falar sobre um plano de cargos, carreira e remuneração. Já não foi nesse momento que eu deixei claras as possibilidades e os critérios para que alguém possa progredir na carreira? Então, aí é que está o erro. A gente achar que progredir na carreira e desenvolver-se na carreira tem a ver somente com crescer verticalmente numa estrutura organizacional. E pelo contrário, a gente não tem possibilidade de que todo mundo cresça verticalmente na nossa estrutura organizacional, não é verdade? Então a gente precisa deixar claro que as pessoas têm possibilidades e oportunidades de se desenvolver no cargo em que elas estão. Como é que a gente faz isso? Deixando claros quais são os desafios que elas estão sendo instigadas a vencer e se desenvolver à medida que vencem esses desafios. Como é que a gente faz isso? Estabelecendo metas realistas, desafiadoras, mas factíveis de serem alcançadas. E não só estabelecer a meta pela meta, mas eu preciso estruturar um processo em que eu consiga medir
esse alcance desses resultados e dar esse feedback para as pessoas. Então, estruturar todo um sistema de medição de resultados, estruturar um sistema de gestão à vista, algo que faça sentido para a tua organização, que seja aderente ao teu planejamento estratégico, metas que estejam aderentes a esse planejamento, que sejam desafiadoras, mas que sejam factíveis e realistas. E à medida que as pessoas vão alcançando essas metas, elas vão vencendo esses desafios, elas estão continuamente sentindo que estão se desenvolvendo e continuam tendo oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, mesmo estando no mesmo cargo. Então essas eram as 5 dicas que eu queria passar para vocês em relação aos maiores erros que são cometidos na gestão de pessoas e como a gente pode minimizar esses erros e trabalhar em cima desses erros. A melhor forma é quando a gente tem uma gestão por competências muito bem trabalhada na nossa organização. Então, quando a gente tem a base dos nossos subsistemas de RH trabalhados em cima de uma gestão por competências, com as competências mapeadas e definidas a partir do nosso planejamento estratégico, a gente consegue trabalhar cada um desses pontos com muito mais facilidade, com muito mais riqueza. Se você gostou desse conteúdo, a gente elaborou um e-book que vai falar como a gestão por competências pode permear todo esse processo e te ajudar na gestão de pessoas da sua empresa. Obrigada!